Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Eu quero aqui também, após a meditação da palavra do Senhor, eu quero aqui falar um pouco mais sobre essa questão de cosméticos, desse uso indiscriminado que muitas das vezes nós mulheres fazemos, né? Aqui no canal eu já havia falado um pouco sobre cremes de cabelo, inclusive hoje eu li um comentário de uma irmã que ela falou sobre o creme de cabelo chamado Scala, com o nome de Lama Negra, né? E ela lembrou e citou. E eu comecei falando sobre esse assunto, mas eu tratei de uma forma que não era aquilo que Deus havia ministrado no meu coração e eu me sinto aqui num senso de responsabilidade diante de pessoas que estão aqui no canal, tá falando, alertando dentro daquilo que Deus ministrou no meu coração. Então hoje eu quero aqui falar, né, sobre esse assunto logo após a meditação. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero agradecer a todos vocês que compartilham, que comentam, que têm chegado aqui, boas-vindas, né? Quero saudar, né, com boas-vindas e esse canal de todos vocês, não só meu, mas de todos vocês também que compartilha, comenta e enfim, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando novos aqui no canal. Eu quero meditar aqui em 1 Reis, capítulo 22. Eu quero falar aqui sobre profecia, né? Nesse momento do vídeo, profecias. Precisamos, irmãs, ter muito cuidado com as profecias de uma forma em geral. Existem pessoas, e eu já conheci algumas delas, hoje eu não convivo mais nem tanto, mas existem muitas pessoas que, como é que eu posso dizer, que ficam atrás de profetas, profecias, e muitas dessas profecias, irmãs, são profecias mentirosas, enganosas, profecias falsas, profecias que não são de Deus, porque existem os profetas verdadeiros e os profetas também que não são verdadeiros, ou seja, profetas falsos. Uma grande dica que eu quero sugerir aqui para todos vocês, eu já vou ler a palavra, é que o profeta falso, vou falar primeiro do falso. Os profetas falsos, normalmente, eles só ministram bênção. Irmã Raquel, é bênção, é vitória. Eis que te digo, caminha assim, porque tenho eu uma chave de um carro, uma casa, e só vitória, só bênção. E vitória e bênção é muito importante, sim, para a nossa vida, e nós precisamos, sim, de um refrigério no deserto, mas há todo um contexto. Se esse profeta, observa bem a vida do profeta e o teor da profecia, se são somente profecias de bem-estar, de coisas boas, sobretudo materiais, desconfia, fique com o pé atrás, fica, né, na vigilância. Agora, você pode ter certeza, né, que é um profeta falso. E olha a vida dessa pessoa. Se você puder, né, observe, olha a vida da pessoa. Agora, se for um profeta
que fala sobre arrependimento, sobre o juízo de Deus, fala sobre você se arrepender que Ele não está se agradando. Essas são mensagens de juízo, mensagens que exortam, mensagens de conserto. Possivelmente é um profeta verdadeiro. Um profeta, resumo de tudo, que não vai inflar o seu ego, que não vai massagear a sua vaidade. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem. E observem bem, né? Se eu pudesse dar uma sugestão de você andar com pessoas que sempre te confronta, te contesta, te corrige, antes que essa pessoa te ama verdadeiramente. E esse profeta é um profeta verdadeiro. Isso, tô falando aqui de profecia e de amizades também, viu? Agora, se é uma profecia que infla o teu ego, incha a tua vaidade, infla ainda mais o orgulho, o senso de valorização, corre. Então, eu quero ler aqui em 1 Reis, capítulo 22, que fala sobre Acabe faz aliança com Josafá. A Bíblia vai dizer que havia uma cidade chamada Ramote-Gileade. E Acabe, ele foi um dos reis, irmãs, mais perverso. Ele não foi o mais perverso, mas ele foi um dos mais perversos. Acabe até que era meio que simpatizante ali do Senhor, mas ele se perdeu porque ele fez aliança com uma mulher má, que era Jezabel. Vê o perigo de alianças que não são de Deus. Andar com quem não é de Deus. Então, ele fez aliança com Jezabel e ela fez muitos males para o povo de Deus. Ela era uma mulher ruim, perversa. Você vê que ela articulou a morte de Nabote. O que Nabote fez? Nada. E ela ali fez ali uma artimanha, um engano. Ela subornou e o homem foi morto injustamente por conta de um pedaço de terra, uma vinha, uma horta linda, uma vinha. Somente por vaidade, para suprir o desejo lá do seu marido. E o fim dessa mulher foi um fim triste, que ela nem pôde ser sepultada, porque aquilo que Deus usou o profeta, aquilo aconteceu. E verdadeiramente a Bíblia diz que as únicas coisas que sobraram dessa mulher foram a palma das mãos e dos pés. Então, era uma mulher ruim. Acabe era marido dessa mulher. E Josafá, aqui nesse contexto, ele, como rei de Judá, ele vai conversar, vai fazer lá uma aliança com o rei Acabe. E a Bíblia vai dizer que os dois vão se unir. E ali, antes de irem à guerra contra Ramote-Gileade, eles vão perguntar, isso está no 1 Reis, capítulo 22, o versículo 6 em diante, olha só. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quase 400 homens. O 5 diz assim, para entender o contexto geral. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta, porém, primeiro a palavra do Senhor, ou seja, antes de irem à guerra, que irão consultar a palavra do Senhor.
Então o rei de Israel juntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade e deixarei ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Irmãs, normalmente os profetas falsos são sempre em maior quantidade. Você vê que o grupão aqui, né, fala: não, pode ir que essa guerra aí já tá ganha. Normalmente, uma outra característica também, os profetas falsos sempre são a maioria. Sempre são a maioria. E a maioria aqui disse: não, pode ir. E ali Josafá falou: mas não tem nenhum outro profeta que nós possamos consultar? Aí Acabe vai dizer: ó, tem um aí, mas ele é uma tribulação na minha vida. Esse profeta aí, ó, ele é uma pedra no meu sapato, é uma perturbação, ele nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, só profetiza coisa ruim. É uma tribulação. Ele falou assim, irmã Raquel, falou assim, desse jeito. E ali, irmãs, o rei vai falar: olha só, não, chama ele, dá uma oportunidade para ele, vamos ouvir a palavra do Senhor. Qual é o nome dele? O nome dele é Micaías. A Bíblia vai dizer que está lá o rei Acabe e Josafá, ambos estavam sentados nos seus respectivos tronos, um num trono, o outro no outro trono, cada um com a sua roupa real, vestidos ali na porta da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E ali todos profetizaram dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará ao rei nas suas mãos, ó, na mão do rei. E o mensageiro foi chamar Micaías, que falou dizendo: vês aqui as palavras do profeta, a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Porém, Micaías disse assim: vive o Senhor, que o Senhor me disser, eu falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Aí Micaías, né, usou ali de uma certa ironia. O profeta ironizou. Falou: não, pode subir, que a guerra já está ganha. Aí o rei, sabedor já ali do profeta, falou: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, olha a profecia verdadeira: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele só profetiza, ele não profetiza bem, ele só profetiza mal? Então disse ele: ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre um trono. Aleluia. E todo o exército junto a ele, à direita e à esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba a Ramote de Gileade? Eu um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Irmãs, a Bíblia vai dizer que eu acabei de ler aqui sobre o espírito de mentira. Existe o espírito de mentira, o espírito do engano. Quem não tem o discernimento do Senhor cai nesses espíritos.
Cai nesses espíritos, irmã Raquel, cai literalmente nesses espíritos. E cai mesmo, irmãs. Cuidado com essas lives. Tanta profecia, tanto que o Senhor tá falando e às vezes Deus não tá falando. Então, muito cuidado. E aquilo que Deus, ele fala. E uma outra coisa também. Esse profeta Micaías levou um soco, irmãs. Ele levou um soco. Levou um soco, irmã Raquel. Levou um soco aqui, ó. No queixo aqui. Mas ele caiu. O rei falou, ó. Mas é uma afronta, hein? É uma afronta. Ele levou um soco, aí o rei ainda falou assim, ó. Deixa ele preso aí. Olha que arrogância. Tem gente que pensa que pode ficar com arrogância diante dos profetas e das profetisas de Deus. Não fica não, irmãs. Não fica não. Quer bagunçar os profetas e as profetisas verdadeiras e verdadeiros. Fica não. O homem falou, ó, deu um soco aqui. Falou, ó, olha, irmãs, olhou até assim, ó, de cima. Sabe aquele olhar altivo? Prende ele lá, ó, no cárcere. Sustenta ele com o pão das dores e com a água da amargura. Aí o profeta, mesmo não podendo falar, o queixo, né, que só a misericórdia, né? O profeta falou, ó, se voltares, porque Deus não me falou isso não, rei. Se tu voltares, que o homem lá, o rei, ainda falou assim, ó, prende ele lá, quando eu voltar eu vou dar um jeitinho nele. O profeta falou, se tu voltares, porque Deus não me falou assim não. Irmãs, outra coisa, profeta verdadeiro apanha, mas não muda a profecia. Então, a palavra de hoje é uma palavra, amada igreja, exortativa. Vamos ficar ligados com aquilo que Deus já tem falado, com aquilo que Deus já tem ministrado, com aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração, amada igreja. E não ficar alheios, absortos, acreditando em tudo que é falado não, viu? Então, receba essa palavra aí na tábua do teu coração e eu quero aqui falar agora sobre esses perigos, né, dos cosméticos. Então, irmãs, eu quero aqui, né, começar falando nesse vídeo, antes de ler aqui eu fiz até um esboço para eu poder não me perder, porque são tantas coisas importantes para falar, irmãs. Eu fiz aqui para eu poder me lembrar, né, do que falar. Sabe que a nossa pele, ela é o maior órgão do corpo humano, né? A nossa pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. E há quem falam outros órgãos, né, órgãos internos, mas a nossa pele é o maior órgão. E uma grande prova disso, né, que ela também pode receber medicamentos, né, via cutânea sobre a pele. Existem até alguns medicamentos, né, algumas substâncias que são colocadas, irmãs, sobre a pele, adesivos, né, tem até aqueles adesivos que colocam quando a pessoa tem dores articulares e utilizam aqueles adesivos. Uma grande prova é que a pele, ela tem esse poder de absorção de substâncias por ela, porque ela é o maior órgão do corpo humano. E sabe que algum tempo atrás, eu não me lembro se foi anos, e eu creio que isso já tem alguns anos, irmãs,
eu ouvi uma frase, que aquela frase entrou assim dentro de mim. Entrou, irmã, que aquela frase entrou assim dentro de mim. Eu ouvi uma pessoa famosa, eu não me lembro se foi Maite Proença, eu não lembro, irmãs, quem foi, mas é uma pessoa muito adepta ao naturalismo, a coisas veganas. Isso tem uns anos, e essa pessoa falou assim, ela estava falando sobre pele, isso tem alguns anos atrás que eu assisti, foi um vídeo. E ela ainda disse assim, ó, se... ela estava falando sobre pele, sobre suor, alguma coisa assim. Ela falou assim, se o algo que você for passar na sua pele, se você não puder comer, ingerir, então não é para usar na sua pele. E aí, irmãs, a pele, ela não somente ela absorve, como ela também excreta, como suor, substância, cheiros. A pele, né, ela excreta também substância. O suor é uma grande prova disso, que nós suamos, né? E essa mulher, ela falou, era uma mulher, ela falou sobre isso. Se é algo que você não pode ingerir, degustar, comer, então ela não serve para a pele. E passou-se alguns anos, passou-se alguns meses, e eu sempre, irmãs, eu me perguntava, assim, algumas vezes com o Senhor, com o nosso Deus. Eu observei e eu tenho observado, e eu tenho a impressão que cada vez mais o número de, e eu vou falar o nome aqui, porque quando eu falar doenças, vocês já vão saber do que eu tô falando. Eu só vou falar uma vez, porque eu não gosto de falar nesse nome, mas eu só vou falar para... Quando eu falar essas doenças ruins, aí vocês já sabem do que eu tô falando. Então, voltando à frase, eu tenho percebido, irmãs, um aumento, de uma grande parte de mulheres, eu não sei se é impressão minha, de mulheres com câncer. E eu não vou mais falar essa palavra, tá? De mulheres com essa doença ruim. E eu ficava assim me perguntando com Deus, eu falava, Senhor, como que é isso, Jesus? O que está acontecendo com as mulheres, Senhor? Você falava assim, irmã Raquel, falava, eu e o Senhor ficava assim encucada, pensando. E eu assim, dentro de mim, intrinsecamente, eu ficava pensando com Deus assim, Senhor, será que é da alimentação? E eu ficava pensando assim com os meus pensamentos, eu creio que uma boa parte deve ser da alimentação, porque essa alimentação nossa aí também já está toda alterada. E ali eu ficava pensando nisso. E passaram-se foi passado alguns anos, e eu quero dizer, irmãs, que uma grande parte, né, que contribui para o adoecimento e até a morte de mulheres e de pessoas, né, de homens também, mas eu tenho observado no público feminino, claro, uma parte da alimentação nossa, que é toda alterada, mais hábitos que nós desenvolvemos, e o que eu estou falando hoje aqui, cosméticos e várias outras causas também, que eu creio que vem de multifatores, inclusive espirituais, viu? Inclusive espirituais, brechas, aberturas, né? Enfim. Mas eu quero falar aqui no sentido de cosmético, uma questão mesmo exterior, externa. E como que Deus ele tem cuidado do seu povo. Então, irmãs, eu sempre ficava me perguntando o porquê dessas doenças mais. E algumas vezes eu já falei aqui no canal que eu não tô usando mais shampoo. Irmãs, do nada assim, do nada, eu sempre oro ao longo dos anos, jejuns e orações, e eu perdi o interesse de usar shampoo, e isso já tem uns 3 ou 4 anos que eu não uso mais shampoo. Mas, Raquel, o que houve? Eu perdi o interesse, irmãs. Não comprei mais.
eu não sabia muita coisa de shampoo. E eu só lavava mesmo com sabonete infantil e eu não usei mais shampoo. E parei de usar e não senti mais falta de usar. Alguns meses atrás, eu até comprei um vidro de shampoo cheiroso, não lembro mais que marca que era. Usei no meu cabelo, irmãs, caía um bolo assim, ó, caía um bolo. Eu ia enxaguar, irmãs, caía um bolo assim, algo absurdo. Aí, né, eu comecei a pensar, eu falei, amado, você não tá gostando de shampoo? Então não é um shampoo, então é um shampoo. E parei de usar o shampoo e ele automaticamente parou de cair, né? E eu ficava assim, Senhor, será que é alguma coisa de shampoo? É alguma coisa de shampoo que eu ainda não tinha pesquisado, não tinha visto. Então, irmãs, e foi passando os tempos, foi passando os meses, porque várias outras coisas aparecem, a correria. Então, mas eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o shampoo. E alguns anos atrás, isso já tem uns longos anos, né, que Deus também me tocou, ministrou no meu coração para eu não usar mais progressiva. Durante muitos anos eu usei progressiva. Alisava os cabelos, comprava a progressiva e eu mesmo fazia aqui em casa e alisava o cabelo. Até no início aqui do canal, algumas já podem até ter visto, né, irmã Raquel, o cabelo alisado lá no início. E naquela época eu usava assim progressiva, né? Tem um vídeo assim que era progressiva pura, cabelo bem liso, bem, né? Aparentemente bem bonito, bem liso, mas... E ali Deus ministrou no meu coração e eu parei de usar progressiva. Não somente parei assim, mas isso também teve um processo de autoaceitação. Teve toda uma parte de autoaceitação que Deus também ministrou no meu coração, de me aceitar com a minha genética, da forma como Ele me fez. Então, irmãs, eu parei de usar, ainda tentei negociar com Deus usando Botox. Irmã Raquel, ainda tentei ainda, né, uns tempinhos, mas acabou que eu também deixei o Botox pra lá e eu descobri o óleo de coco, maravilhoso para o cabelo, para a pele, para tudo, irmãs, para cozinhar, para você tomar, porque tem ácido linoleico. E então, se dá para tomar, então pode passar na pele, irmãs, é maravilhoso, óleo de coco extra virgem. Ou extra virgem ou virgem, o que você puder adquirir é maravilhoso. Então, e eu quero dizer aqui, irmãs, que alguns irmãos nossos da sã doutrina, eles falam muito das suas experiências com Deus e eu acredito muito na sinceridade das suas experiências com Deus, acredito de fato e de verdade. E alguns destes não utilizam nada, adornos, maquiagens, coisas para os cabelos. Eu acredito sim nas suas experiências e que Deus se revelou de uma forma natural, mas eu não faço disso uma doutrina, porque cada pessoa Deus tem uma chamada diferente, uma forma de desenvolver o ministério, e há também um grau de renúncia que Deus também exige para o seu povo de diversidade, devido à diversidade de dons e ministérios, mas Deus é o mesmo. Eu acredito até que Deus exige algumas coisas por medida protetiva, como é esse caso que eu vou falar aqui, mas eu não faço disso uma doutrina. E aí existem as alternativas, né? Como batom vegano, maquiagens veganas naturais com produtos da natureza que não agridem, né, a pele. Mas não é isso que eu quero falar, irmãs. Então, eu acredito até que é Deus protegendo o seu povo dessas doenças, como eu já falei aqui. Então, eu pesquisando, irmãs,
eu quero ler aqui alguns perigos de cosméticos que nós devemos ficar atentos. E eu quero aqui nesse vídeo, irmãs, incentivar a você que é mulher, que é dona de casa, a ler, começar a ler os rótulos, dos produtos de cabelos, de cosméticos, de cabelos, de cosméticos, de cabelos, cosméticos, como é que eu posso dizer, cremes para a pele. Uma vez ou outra não possa causar tantos danos, mas causa danos. Alguns dos cosméticos, né, utilizam, por exemplo, irmãs, antitranspirante. Aquilo contém alumínio e vários outros metais, como o chumbo, que é utilizado no batom. Irmãs, o número de mulheres que tem morrido devido a esse problema, dessa doença ruim aí, que eu não gosto nem de falar o nome, nas mamas, irmãs, é algo para se pensar. Então, quero ler aqui algumas substâncias presentes nesses cosméticos, pó que passa no rosto. Imagina, produtos tóxicos, e a pele vai absorvendo, vai absorvendo, irmãs. Então, eu quero ler aqui um produto que é muito ruim, para que nós venhamos a estar atenta. Olha aí o rótulo de tudo que você tem aí. Por isso que eu indico óleo de coco, que ele serve para tudo. Parabenos. O nome da química é parabenos. Muito usado em cosméticos para promover uma ação antifúngica e antimicrobiana. Sua presença é comum em shampoos, cremes. E pasme, irmãs, quando eu parei de usar o shampoo, eu não sabia disso. Na época, não sabia. Sua presença é comum em shampoos, cremes, desodorantes e maquiagens. Algumas pesquisas, no entanto, indicam que essa substância podem, em algumas pessoas, causar problemas na pele, como alergia e trazer malefícios ao meio ambiente. Chumbo. O chumbo é um metal nocivo aos seres humanos e ao meio ambiente. Pode ser tóxico, cancerígeno, prejudicial ao cérebro e ao nosso sistema nervoso. Sua presença é comum e regulamentada em tinturas capilares, podendo conter uma concentração máxima de 0,6 de acetato de chumbo. Imagine, irmãos e irmãs. Uma tinta natural, né, que eu tô até pensando em usar. Eu tô com muitos cabelos brancos. É a rena, que alguém falou aqui, comentou e eu gostei da ideia, mas vamos aqui. Uma outra substância é a triclosan. Triclosan, conhecido por ser um potente bactericida, está presente em sabonetes, pastas de dente e desodorantes. O uso indiscriminado de itens com esse ingrediente pode desregular o sistema de defesa do nosso corpo. Triclosan, o nome desse. Uma outra substância, né, que eu joguei um monte aqui fora, na verdade são duas. Vê aí no seu creme de cabelo, vê em maquiagem, se você quiser, amém? Não faço disso uma doutrina, é apenas assim um alerta, amém? BHA, letras grandes, e BHT, são essas duas substâncias, BHA e BHT. Atuam como conservantes e oxidantes, são muito usados na indústria e pode estar presentes em maquiagens em geral, perfumes e até mesmo em nossos alimentos. Há pesquisas que abordam os riscos da presença dessas substâncias em nossa rotina, possivelmente serem cancerígenos se utilizados em sua forma pura. Por isso eu digo a vocês, é muito importante verificarmos a procedência, irmãs, dos produtos que compramos e entendermos as combinações, as proporções e sempre procurar um dermatologista para qualquer dúvida possa surgir. Ler, irmãs, a formulação. Eu quero ler aqui também, irmãs, um outro artigo. Eu quero aqui também ler um outro artigo
um outro artigo muito interessante também que fala sobre essa questão. Se você concorda ou discorda, coloca aqui. Então, no início eu falei sobre toda a história, até onde, né, como é que surgiu. E eu quero ler aqui também um outro artigo muito importante que fala sobre esses componentes. Quanto, por exemplo, eu sempre gostei de espuma. Sempre gostei de espuma. Sempre gostei de espuma. Quanto mais espuma, mais produto químico. E isso contamina. Eu quero ler aqui também, ó. Agentes de limpeza. Os agentes de limpeza, conhecido também como tensoativos. Irmã Raquel, onde é que tem tensoativos? Detergente de lavar louça tem tensoativos. Shampoo de cabelo tem tensoativos. Eu tô na minha próxima ida agora ao supermercado, eu vou comprar sabão em barra para lavar. Imagina isso em contato com a pele, irmãs e irmãos. Mas Raquel, você tá lavando o cabelo com o quê? Irmãs, eu lavei, eu gostei muito, limpou muito meu cabelo. Bicarbonato de sódio. Só não faz espuma, porque nós estamos acostumadas com espuma. Você vê aqui na plataforma do YouTube, tem muitas dicas, né, dessa natureza, irmãs, amém? Mas eu quero falar aqui sobre os agentes de limpeza. Conhecido também como tensoativos, os agentes de limpeza são responsáveis pela retirada de impurezas do couro cabeludo e dos fios, além da produção de espuma. Os mais usados são lauril sulfato de sódio, observa aí no teu shampoo, e o lauril éter sulfato de sódio. Esses compostos foram acusados de causarem câncer, porém a Vigilância Nacional, a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu um parecer técnico afirmando essas informações. O outro que pode, ela deu lá o parecer, mas aqui, ó, um outro que pode aparecer no rótulo das embalagens é 1,4 dioxina, a dietanol-amida, de ácido graxo, que tá assim, ó, cocamida DEA, tudo maiúsculo. Também é um tensoativo que pode provocar diversos problemas aos humanos, pois é potencialmente cancerígena. Além de retirar a oleosidade natural do couro cabeludo, pode causar irritações. E mas você vê, nós seres humanos produzimos o óleo natural do nosso corpo, do couro cabeludo. Aliás, diga-se de passagem, pessoas que têm cabelo enrolado, cabelo crespo, é porque a oleosidade do bulbo lá, né, não consegue atingir o fio como um todo. Então você vê que coisa estranha que a gente não para analisar. Você lava, retira toda aquela oleosidade natural e depois coloca de novo com cremes, com condicionadores, é um ciclo, né? Como que funciona? Aí ele fala aqui, ó, essas substâncias possuem potencial tóxico e acabam sendo lançadas em corpos d'água através do despejo no esgoto, que ia depender da estrutura de saneamento disponível para tratamento de água, poluição de rios, lagos e oceanos. O acúmulo de tensoativos na água é responsável. Aí ele fala aqui sobre a questão, eu vou ler tudo. Responsável, por exemplo, pela diminuição da disponibilidade de elementos necessários para a sobrevivência de animais aquáticos, como oxigênio dissolvido e a penetração de luz necessária para a fotossíntese. Estabilizador, irmãs, de espuma. Eles melhoram um outro componente, estabilizador de espuma. Eles melhoram a qualidade, o volume e a aparência da espuma,
já que quando o tensoativo entra em contato com resíduos oleosos, seu poder de produção de espuma diminui. Olha que coisa! Ou seja, um outro potencializador da espuma. Eu quero ler aqui, ó, agentes condicionantes. Os agentes condicionantes são os responsáveis pela maleabilidade dos cabelos depois de lavados, ou seja, servem para deixá-los sedosos ou macios. Um exemplo é o álcool de lanolina, que é um poderoso produto natural obtido a partir do beneficiamento de lã. Espessantes. Espessantes são utilizados para deixar o shampoo encorpado. O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal, é um dos mais usados, como diversos derivados da dietanoamina, presente na cocamida DEA, que também faz mal. Aditivos. Como aditivos, são substâncias para impedir o crescimento de bactérias e fungos no shampoo, como o álcool isopropílico e parabenos. O álcool isopropílico, apesar de ter uma alta taxa de evaporação, pode filtrar no solo e provocar contaminação dos lençóis freáticos. O parabeno, quando absorvidos pelo organismo, são confundidos com o hormônio estrogênio, desregulando o sistema endócrino e sendo apontados como possíveis causas de infertilidade e câncer de mama e próstata. Dessa forma como os parabenos atingem rios, lagos e entram em contato com os seres ali habitam, promovem tais efeitos nos organismos dos peixes, por exemplo. São adicionados também para dar coloração a perfume e controle do pH, como ácido cítrico e fitalatos também. E fitalatos faz muito mal também, irmãs. Essa substância também é associada aos parabenos, associada a problemas hormonais e reprodutivos, especialmente em crianças pequenas e em desenvolvimentos. Irmãs, ó, esse parabeno, irmãs, ele causa desregulação hormonal. Por isso que tem muitas mulheres que estão com problemas de tireoide e outros problemas hormonais e não sabem por quê. E nem o médico, porque é difícil encontrar um médico que tenha uma visão holística, por exemplo. Eu vou citar um aqui que tem uma visão holística. O Dr. Lai Ribeiro, ele tem uma visão ampla, porque tem médico que só vê a doença, não vê outros aspectos do paciente. Então ele fica ali tratando a doença, enchendo o paciente de remédios, de medicação, bombardeando o rim do paciente e às vezes não se atenta para os hábitos e estilos de vida desse paciente, irmãs. Deixa eu ver aqui mais algumas outras substâncias. O que eu tinha que falar, os mais importantes, eram esses mesmos. E eu quero aqui falar, irmãs, que além de causar problemas, né, como eu falei aqui, problemas na nossa pele, problemas no nosso corpo, Deus não fez isso, irmãs. Tudo que é da natureza é para ser usado, tudo que é da natureza. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ai, Markel, para que eu preciso saber disso, irmãs? O diabo, o inimigo, ele atua muito na ignorância. Ignorância do quê? Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento das coisas. Aí ele fala aqui também sobre as vitaminas, né? Que vitaminas também são muito importantes. Fala sobre a vitamina K. Vitaminas e minerais utilizadas em shampoo e condicionadores têm como finalidade dar brilho, maciez e hidratação ao fio, deixando mais saudável, mais fáceis de pentear e diminuindo a queda por facilitação da escovação. Um exemplo disso é a vitamina K, que antes era encontrada em alguns produtos de beleza, mas foi proibida pela Anvisa em 2010.
por ocasionar alguns processos alérgicos em contato com a pele e devido ao seu uso indiscriminado, podem ocasionar riscos à saúde. Aí ele fala aqui, ó, produtos de cabelo anti-caspa. Shampoo anti-caspa é rico em piridintionato de zinco. O zinco é um metal pesado e quando em excesso no ambiente, além de colocar em risco a qualidade de água nos rios, penetra na cadeia alimentar dos seres vivos, contaminando algas, peixes e, consequentemente, o homem. Pode ocasionar diarreia, cólica, diarreia e cólicas. Então, irmãs, são compostos sintéticos. Quanto menor o número de compostos sintéticos e quanto mais elementos orgânicos o shampoo tiver, melhor ele será para você e para o meio ambiente. Vale a pena ler os rótulos e escolher o que causa menos danos. Irmãs, eu me assustei com a quantidade de alguns produtos que eu já não tinha tantos assim na minha casa. E eu me desfiz, descartei, joguei fora. Observe, né, os sabonetes, procure. Tem muitos vídeos aqui na plataforma do YouTube, que essa plataforma é uma plataforma maravilhosa de Deus para quem sabe usar. Pessoas aqui ensinando como fazer sabonete vegano, como fazer creme dental, enfim, irmãs, e são coisas muito acessíveis, cosméticos, shampoos naturais. Então, assim, foi algo que Deus colocou no meu coração e eu não poderia deixar de vir aqui e falar para todos vocês, amém? Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo. Se você vai ver aí os rótulos dos seus produtos, coloca aqui. Mas Raquel, eu vou ver os rótulos daqui de casa, depois eu te conto. Coloca aqui embaixo nos comentários, paz.